Hoje vem aqui dar dica de um roteiro que eu fiz no centro-oeste da França e que foi muito legal. É um lugar, muitas coisas, né? Tem muitas atrações, tem muitas coisas diferentes para você fazer e principalmente nesse período da primavera, verão, tem bastante coisa para você fazer. É claro que no inverno tudo, né? Tudo é um pouco mais reduzido aí. Lá tem muitas atividades aquáticas, por exemplo, então não tem como você fazer isso durante o período do inverno. Mas resta aí, né, várias coisas ainda interessantes que você pode fazer e parques temáticos muito legais que você pode visitar nessa região. Então vem comigo, vou mostrar esse roteiro de 5 dias que a gente fez com criança. Então a gente foi de carro. Saímos aqui de Paris à tarde e chegamos lá à noite. Então aqui de Paris deu em torno de 4 horas e meia de carro. Vai depender, claro, do trânsito aí. A gente foi em um período de feriado, então é claro que o trânsito aí é um pouco maior, né? Então você tem que evitar esse período aí, você tem que evitar sair quando eles falam que está vermelho, preto, né, ou a informação do tráfego, eles geralmente dão essas informações. Então, esse período de férias escolares, quando tem esses feriados prolongados, o trânsito é bem caótico, porque as pessoas, claro, né, elas tendem a aproveitar esse momento. Então, a gente saiu de Paris, alugamos um Airbnb na região de Cherbourg. É uma cidadezinha pequenininha que tem 1000 e poucos habitantes, mas é super legal para você sair desse clima assim, sabe? Esse clima de cidade grande, de Paris, por exemplo. É uma cidade pequenininha, tem todo aquele clima, né, de cidade pequena mesmo. As casas super, né, afastadas uma das outras ali, no meio do mato. Então, tem toda esse respirar, esse ar diferente, assim, é muito legal, principalmente para as crianças, né, que vivem na cidade, poder ter essa oportunidade de ter o contato com a natureza. Então, a gente foi para essa cidadezinha, ficamos hospedados nessa cidade. Por que que a gente ficou hospedado nessa cidade? Justamente porque ela fica aí, digamos, no meio, né, dos locais que a gente foi. Ela não fica nem ali na costa, mas ela também não fica muito afastado. Então, ela fica no meio entre as duas coisas. Então, deu tanto pra gente ir até a costa ali, na região de La Rochelle, né, Indre, para poder passear e ver tudo mais. Ainda não dá para entrar na água quando a gente foi, porque ainda era meio da primavera, não estava muito calor, mas dava para aproveitar a paisagem. Os dias estavam bem ensolarados, então foi um dia legal para aproveitar a paisagem, passear também. E a gente aproveitou para ir em parques de atrações, né? Então esse local que a gente alugou, ele ficava no meio, né, meio do caminho entre dois parques de atrações grandes aqui na França, que é o Puy du Fou e o Futuroscope. Vou mostrar também aqui para vocês como foi tudo isso. Então, chegando lá no primeiro dia, a gente dormiu e se preparou para o dia seguinte, que seria o dia no Futuroscope. O Futuroscope é um parque de atrações aí um pouco futurista, né? Então, inspirado aí em todo esse negócio de astronomia, né? Planetas. Então, você tem muito ligado a isso, né? Muito ligado a toda essa parte assim mais ciência. E ele tanto é um parque recomendado para crianças quanto para adultos também. Adultos que gostam desse tema vão gostar bastante desse parque também. Para as crianças, eles recebem braceletes conforme o tamanho deles, então as atrações são divididas ali por altura. Crianças menores de 4 anos, elas não pagam. Então, até 4 anos, na verdade, as crianças não pagam. E geralmente a altura mínima é 1,5 m. Então, crianças de 4 anos, geralmente elas ainda não têm 1,5 m. Então, por isso elas não pagam, porque elas também não podem entrar na maioria das atrações. Existem algumas atrações que são abertas para todo mundo, que essas crianças menores vão poder entrar, mas nas outras atrações não é possível. E o que é legal desse parque é como o parque, a Disney também faz, outros parques fazem, quando você está, né, com uma criança que não pode entrar na atração, um dos pais pode ir, ele pega um ticket ali, e depois o próximo pai pode ir cortando a fila, né? Não precisa fazer toda a fila ali, ele vai fazer uma fila diretamente, que ela vai ter acesso direto ali ao parque, assim, né, os dois podem aproveitar. O que é legal, no meu caso, é que o meu filho, ele é maior, ele tem 6 anos, e a minha menina é pequena, então a gente pega esse ticket e ele consegue ir 2 vezes, né? Ele tá acompanhando a gente, ele acaba conseguindo ir 2 vezes na mesma atração. Então o Futuroscope é um parque que também, né, como os outros parques, as pessoas costumam ir o dia inteiro. A gente não vai o dia inteiro porque é um pouco cansativo para as crianças, a gente costuma almoçar e depois do almoço ir para lá. Então eu almoço em torno das 11h30, meio-dia, e meio-dia e meia a gente entra no parque. É legal também porque nesse período costuma ser um pouco mais vazio as filas, porque as pessoas estão no período de almoço, então você já vai almoçar, você já consegue aproveitar algumas atrações ali. Não são todas as atrações, né, que tem, então não é um parque que tem muito assim atrações que você vai se assustar, né, aquelas coisas que vão montanha-russa e tudo mais. Tem uma montanha-russa que é bem legal, que as pessoas gostam bastante, mas tem uma montanha-russa só, o resto são coisas assim mais realidade virtual,
mais coisas sensoriais. Então é um parque assim um pouco diferente nesse sentido. Mesmo que você tenha almoçado aí, não vai ter muito balanço, né? Não é como Disney que você vai cair lá e na torre, naquela torre enorme lá e todas aquelas montanhas russas. Então esse foi o nosso primeiro dia. O que é legal de você alugar um Airbnb é que você pode comer no local, né? A gente ficou no Airbnb, a pessoa era super gentil, né? Ele nos ajudou ali, falou as coisas que tinha para fazer e tudo mais. Então, a gente economizou também, né? Porque dava pra ir no mercado e comprar as coisas pra levar. Podia até fazer um churrasquinho. A gente acabou não fazendo porque ia dar muito trabalho. A gente acabou ficando muito cansado. Porque a gente fez bastante coisa, né? Nesses 5 dias aí. Vou mostrar pra vocês. Então, acabamos não fazendo. Mas tinha também um churrasquinho. A casa que a gente ficou tinha uma piscina aquecida no interior. Então, foi bem legal para as crianças puderam aproveitar um pouco a piscina também. E depois, no segundo dia, a gente foi em um parque chamado Fleur d'Eau. E foi bem legal. Porque ele é um parque, assim, é um local que eles compraram ali, é um local arborizado, e que eles encheram de esculturas, tem várias esculturas metálicas e tem uma parte com jogos. E não são jogos normais, assim, um parquinho, na verdade. São jogos mais antigos, né? Aqueles jogos, assim, mais vintage. Então são jogos de madeira, aquelas latinhas que você lança a bolinha, jogos de argolas, né? Então são jogos mais de exterior, aqueles jogos mais antigos, assim. Foi bem legal mostrar esse tipo de jogo para as crianças, né? Porque geralmente não são coisas que as crianças de hoje em dia estão habituadas a brincar. É um parque bem legal, claro que não tem só jogos, né? Tem toda uma parte da natureza ali. Então a gente passou a tarde nesse parque. No período da manhã a gente estava descansando, as crianças aproveitaram da piscina. Depois do almoço a gente foi para esse parque, andou ali bastante. Então dá em torno de umas 3 horas você fica andando por ali, dá para você sentar, dá para você curtir um pouco ali a natureza. É um parque super legal que fica nessa cidade mesmo que a gente ficou hospedado. Então eu super recomendo. Todos os links das atrações que eu fui, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada e ver se vale a pena você ir também. No terceiro dia, a gente foi em um local super legal, mas fizemos um passeio que eu não gostei nem um pouco, porque eu não gosto desse tipo de passeio. Foi um passeio de bicicleta. Nossa, eu tava morrendo. No final desse passeio, eu não tinha mais pernas, né? Tava cada um com uma criança atrás da bicicleta. Eu não sou uma pessoa que costuma andar de bicicleta, não tenho bicicleta, né? Eu sei andar de bicicleta, mas não é uma coisa que eu gosto, que eu tenho costume de fazer. Então não tenho preparo físico, né? Preparo de pernas aí pra puxar uma bicicleta com uma criança. A gente fez todo o percurso, a maior parte do percurso ele era reto, né? Em terreno plano, mas mesmo assim foi cansativo pra mim. Mas é um passeio legal, porque você faz um passeio de bicicleta ali, uma trilha, né? No meio do mato, passando entre o rio ali. Então não tem carro, né? É uma trilha segura, se você vai com criança, é uma trilha segura, porque não tem carro, só tem bicicleta e pedestres passando por aquelas áreas ali, exceto quando você sai no começo, do local que você sai ali, ele fica no meio de uma avenida, mas depois você passa, você entra ali e não tem mais carro, não tem mais nada, só tem pessoas e bicicletas. Então é um local super legal, é um passeio que vale a pena você fazer se você gosta de bicicleta, mas eu gostei até. Assim, mesmo não tendo gostado de pedalar tudo aquilo, porque no meio do caminho eu já queria voltar, né? Eu fiz ali um pouco do caminho e já queria voltar, mas é um passeio super calmo no meio da natureza, aquele contato com a natureza, você pode também parar e aproveitar um pouco. A gente não parou porque nós reservamos as bicicletas e em seguida a gente reservou um passeio de barco. Esse local ele chama de Venise Verte. Então tem os rios, né, com umas canoas assim que você mesmo pode remar ali, ou então tem guias também, você pode pegar canoa com guia, que o guia vai remando e você vai indo ali. Depois da bicicleta, então, a gente desceu da bicicleta e foi pro barco. Então, pernas e depois a gente treinou os braços. Eu não tenho fotos desse dia, porque eu realmente estava muito brava, eu não queria ter feito a bicicleta, e aí depois eu fiquei brava e não tirei muita foto. Acho que eu tirei uma outra foto aqui do rio só, da bicicleta eu não tirei nenhuma foto. Mas esse passeio no rio é bem legal. O único problema que a gente teve é que eles venderam um passeio que você tinha que achar pistas, era tipo um caça ao tesouro. E quando a gente foi virar, na primeira virada que a gente foi entrar, as pessoas falaram assim, mas aqui você tá indo na contramão. E aí a gente acabou descobrindo que por causa eu não lembro por causa do que, na verdade, eles tinham trocado o sentido do rio, né? Eles tinham invertido o sentido ali. E se a gente subisse, a gente ia dar de cara com todos os barcos vindo na direção contrária. Pra quem não tem o costume de remar, que não sabe realmente usar o remo, né? Que é o nosso caso, é difícil você sair desviando dos barcos. Então a gente acabou
pegando um caminho aleatório ali, meio que seguindo os outros barcos mesmo, não fizemos essa pista aí. É super legal também, né? Você passear ali, fazer aquele passeio no barco. Então, como tem bastante árvore, você não fica muito no sol. É legal para as crianças também verem. Apesar de que não tem animais, né? Você vai ver apenas, só tem o rio ali, na verdade, o rio e as árvores, você não vai ver. Eu não vi nenhum tipo de animal, além de caracóis. Mas é um passeio muito legal, muito divertido. As crianças gostam, né, claro, de ficar passeando no barco ali. Traga sempre protetor solar e alguma coisa para proteger o seu rosto, porque mesmo sendo um passeio, na maior parte do passeio, ele ter uma parte arborizada, o sol é bem quente. Tem uns locais que o rio ele se expande e ali você vai tomar sol diretamente no rosto. Então é sempre importante você trazer um protetor e também alguma coisa para a cabeça e um óculos. No quarto dia, a gente resolveu descansar um pouco pela manhã, aproveitar um pouco da piscina e depois à tarde a gente foi para um parque super legal fazer o Acrobrunch. Então aqueles tirolesa, né, aqueles negócios na árvore ali. Eu nunca tinha feito, eu não fiz na verdade porque eu fiquei acompanhando a minha filha pequena que ainda não tem idade para poder fazer o Acrobrunch. O meu filho maior foi com o pai dele. As crianças pequenas, né, precisam ter um acompanhante. Então ele foi como acompanhante, porque você precisa colocar, né, eu não sei como chama aquele negócio, mas você precisa encaixar, né, e ir passando naqueles cabos ali. Então uma criança de 6 anos, ela precisa ter alguém para acompanhar ela. O meu filho de 6 anos, ele fez os percursos. No último percurso era um pouco difícil, ele ficou com um pouco de medo, né, por causa da altura, mas ele conseguiu terminar e depois ele ficou só brincando no nível 1. Eles têm níveis que vai até 5, eu acho. E para criança pequena até 6 anos é até o nível 3. Então ele ficou entre o nível 1 e 2, fazendo. Depois ele podia fazer sozinho o nível 1 e 2. As pessoas eram bem legais, sabe? Eles ajudavam as crianças. E se você ficar preso no meio da árvore ali, você tem que chamar uma pessoa. Então toda hora tinha alguém chamando ali a pessoa do controle para poder ir lá e resgatar a pessoa que fica parada ali, né? Porque você vai na tirolesa, se você não segura a corda, você acaba voltando e fica empacado ali no meio do caminho. Mas é muito legal, né, para as crianças, esse tipo de exercício ali no meio das árvores. Tem toda a parte, né, de coordenação, de força também. E para os pequenos, foi esse aqui que eu fui. Ele tem um percurso, né, um percurso dos lobinhos, do lobo mau ali, dos 3 porquinhos. Então tem toda a história, tem alguns quebra-cabeças. E depois tem um percurso ali, suspenso, com elásticos, né? Então é super seguro, as crianças podem pular ali, você vai andando, vai subindo, fazendo todo o percurso, depois você sai. E depois embaixo tem um percurso, um mini percurso, né? Com tirolesas baixinhas para as crianças passarem ali, um pouco de equilíbrio. Bem legal. A minha filha fez não sei quantas vezes. Tava um pouco embarrado por causa da chuva. Tinha chovido muito nos últimos tempos, então é legal você ir com um tênis aí bem poderoso para você poder fazer, para não cair, não escorregar ali. Foi super legal, super vale a pena, mas é um parque que você tem que reservar. É recomendado que você reserve. Quando a gente saiu, a gente chegou lá no horário da abertura, era 2 horas. Quando a gente saiu de lá, era umas 4, tava cheio e já não tinha mais, né? Já não tinha mais o equipamento. Então, quem chega ia ter que ficar esperando as pessoas desocuparem para eles poderem começar o percurso. Então, se você reservar, né, já vai ficar guardadinho o seu ali. Quando você chegar, já tá tudo pronto. É um local super legal, a gente passou a tarde nesse local aí, super vale a pena. Depois de sair do Acrobrunch, como esse local, esse parque que a gente foi, ele é em direção de La Rochelle, a gente acabou indo para La Rochelle para jantar. Mas antes de jantar, a gente deu uma passadinha na Ile de Ré, que é um local super legal também, um local muito pitoresco. Um pouco complicado o trânsito lá quando a gente foi sair. O nosso restaurante estava reservado para as 7 horas e a gente só conseguiu chegar no restaurante 7h45. Por sorte, a gente ligou antes avisando e eles foram super legais e guardaram a mesa pra gente. Mas se isso acontecer com você também, ligue. É engraçado que a gente comentou que se fosse em Paris, era bem provável que eles iam falar que a gente tinha perdido a reserva. Mas em La Rochelle não foi o que aconteceu, o restaurante foi legal e eles guardaram a nossa reserva. Em Paris é conhecido, né? Restaurantes que são super lotados, assim, né? Que tem sempre muita gente, e tinha sempre muita gente querendo ir nesse restaurante. Então a gente ficou muito agradecido pelo dono ter guardado. Vou deixar até o nome do restaurante aqui, porque a comida é muito boa, é comida japonesa.
a comida é muito boa e tava o tempo todo chegando gente, né? Então imagina, eles perderam ali 45 minutos, né? Que eles poderiam ter colocado outra pessoa para comer e eles guardaram a mesa pra gente. Então ficamos muito agradecidos aí com esse ato deles. E no quinto dia a gente foi em um parque aqui, que eu já fiz o vídeo para vocês, um parque de atrações totalmente fora do comum, né? Que não tem, na verdade, brinquedos, tem apenas atrações, apenas apresentações. E ele é um parque incrível, realmente. Todas as atrações que eles têm, assim, é incrível, incrível, incrível. É um local que você tem que ter paciência, porque tem muita gente. É um local que está sempre lotado. Se você não fala francês, é um local também que não, as coisas nas atrações não são traduzidas, né? Então é tudo em francês. Mas eu acho que isso não vai mudar, né, o fato de você aproveitar ali as apresentações. Até porque algumas apresentações, né, é mais ali aquela história do... Bom, você conhece a história, na verdade, né? Então vai ter as lutas ali e tudo mais. Então tem mais aquela parte, né, da encenação, acho, que ela acaba atirando mais a atenção do que realmente a história que você vai ouvir. Então, mesmo que você não fale francês, é um parque que vale bastante a pena ir. Só que você precisa ter em mente que é um parque que sempre tem muita gente. As apresentações, né, os locais das apresentações, eles são enormes, então eles acolhem até acho que 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas em cada um dos teatros deles ali. Então tem muita gente. Então as pessoas ficam na fila, como eu falei no vídeo que eu falei sobre o Puy du Fou, as pessoas ficam na fila entre 1 hora e meia, para poder ir para a próxima atração, porque tem um número limitado de pessoas que vão ali na atração. Até que no dia que a gente foi, ainda não era alta temporada. Então, e já tinha muita gente. Não me imagino como que é na alta temporada. Então você tem que ter paciência, se você estiver com criança, leve carrinho, leve alguma coisa para as crianças se distraírem na fila, porque você precisa ficar na fila. Uma coisa que você não pode esquecer nesse parque também, acho que na maior parte das coisas que eu falei aqui, você não pode esquecer de um boné, um chapéu, alguma coisa para proteger o seu rosto, protetor solar e óculos escuros, fundamental, porque você está o tempo todo ali ao ar livre, principalmente no dia de sol, né? O dia que a gente foi tinha muito sol, então proteção sempre, porque você vai esperar na parte externa ali, as apresentações também, a maior parte delas são em local aberto, então você vai ficar exposto ao sol ali o tempo da apresentação, então pense logo em tudo isso. Fala pra mim, você gostou desse passeio? Se você gostou, deixa sua curtida aqui e continue nos seguindo para mais roteiros como esse.